Hoje com o pastor Joseph Prince. Vou falar da importância de ouvir a palavra, seja de um amigo ou até mesmo por um livro que você leu ou das escrituras mesmo, seja o que for, se exponha às águas. Por quê? Senão vai ficar empoeirado. E quando fica empoeirado, vira comida do diabo. Porque Deus falou com a serpente, a poeira será tua comida durante toda a sua vida. Está me ouvindo, igreja? Ok? Você precisa da água, não só do sangue. Eu vou provar isso agora. Vamos voltar a João 13. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço, olha bem, não sabes tu agora. É lógico que ele entendeu o ato físico, mas ele não estava falando de coisas físicas. E se você quiser praticar isso como um ato de humildade, vá em frente. Mas essa porção não está falando disso, está falando de algo simbólico que nos mostra uma maior verdade que quando ele voltou para o Pai, que é o que ele está fazendo agora por todos nós. Sabia que o lavar pela água está acontecendo agora? Você foi gerado de novo pelo sangue, você se banhou no sangue, mas tem que lavar os pés diariamente. Se você não pode, Deus vai enviar alguém. Na verdade, mais tarde ele disse, o que eu fiz a vocês, façam um com o outro. Fale da palavra, lave os pés uns dos outros. Estou me adiantando, mas Pedro disse, Senhor, tu lavas-me os pés? E Jesus disse, tu saberás depois. Verso 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha, eu quero falar uma coisa sobre a carne. A carne muitas vezes é para frente. Certo? Ou muito retraída. Primeiro, a carne diz, tu queres lavar os meus pés? Estava retraída. Depois que o Senhor falou, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. A carne às vezes é muito retraída, vai lavar os meus pés? E depois, lava tudo! E a carne caminha assim, nunca vai no fluir com Deus, mas muitas vezes vai para frente ou então se retrai, como um cavalo ou uma mula. Mas no final deste capítulo, ele disse, eu te seguirei até a morte. A carne pode ser muito corajosa, mas Jesus falou, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Muito covarde. A carne é muito corajosa ou então muito covarde. Tudo no mesmo capítulo. Não confie na carne. Olha, eu não faço nenhum tipo de voto especial ou então uma promessa, sabe, no começo do ano, porque eu sei que eu não vou cumprir. Eu confio nele. Joseph Prince não confia na sua carne. Olha o que Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte. Mas escute bem isso, esse lavar aqui não é um lavar para a salvação, alguns dizem que é a salvação, e não é. Mas é um lavar que ele disse o seguinte, se eu não te lavar, não tens parte em mim? Alguns interpretam assim, não, em mim seria a salvação. Não tens parte comigo, meta, comigo. Comigo quer dizer, você não vai fluir comigo, você vai estar muito na frente ou muito para trás, você não vai fluir comigo. Tem que ter o lavar da palavra de Deus. Eu estou com tanta pressa para chegar no conteúdo da água, mas vamos caminhar passo a passo? Ok, verso 9. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quero falar algo aqui para vocês. Neste relato, você vai ver que alguns dos discípulos, seja Tomé, meu Senhor e meu Deus, ou Pedro aqui neste capítulo, que o chama de Senhor, Senhor, Senhor. Uma coisa é os escritores dos evangelhos dizer Jesus foi aqui, Jesus falou aquilo, Jesus esteve ali, esteve lá. Mas eu acho que seria bom para nós. Não tem nada errado em dizer Jesus, Jesus, nada errado com isso. Ele não se importa, é o seu nome, mas o fato é que você também fala frequentemente, Senhor. Senhor. Mais tarde ele diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre e vocês fazem bem. Se eu, Senhor e Mestre, fiz essas coisas, vocês também devem fazer isso uns aos outros. Chame-o de Senhor. Não só Jesus, Jesus, Jesus. Nada errado com isso. Não tem nenhuma regra, eu não vou dizer daqui para frente. Só aprenda a dizer Senhor. O Senhor. É confessar a Jesus como Senhor. E isso tem poder. Nós renovados temos esse costume de falar Jesus, 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 sabe? E digo mais uma vez, isso não é errado, mas vamos dizer Senhor Jesus, ou Senhor Jesus Cristo. Constantemente também.
Ok, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Próximo verso, olha isso. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado. Lavado quer dizer o corpo inteiro, isso é salvação. Isso foi pelo sangue. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. E lavado, luou no grego, para lavar os pés é nipto. Duas palavras diferentes no grego. Um é para total salvação. Você é salvo de uma vez por todas. Você foi lavado de uma vez por todas pelo sangue. Cuja característica principal é o quê? Nos purifica. Como o sabão purifica. Agora, não necessita de lavar senão os pés. E pé é para quê? Para caminhar. Você atrai sujeiras. No nosso dia a dia, caminhando aqui na Terra, você vai para o cabeleireiro ou para o shopping, você assiste televisão, seja o que for. As sujeiras te alcançam. O negativismo, crenças erradas de pessoas que querem pôr isso sobre você subconscientemente. Você aceita e você escuta 1 de cada 5 americanos, ou 1 de cada 5 australianos, ou 1 de cada 5 brasileiros vão sofrer com essa doença depois dos 60 anos. E você aceita isso e você fica imundo. Você saiu do caminho de crer certo e agora está acreditando naquilo que o diabo está falando. Sujeira. Você vê a imagem que não devia ter visto. Acontece rapidamente, você vê um cartaz e não tem como evitar. Você está lá, aquilo olha para você. Você viu? Não, mas sua mente viu e você ficou sujo. Como se purificar de tudo isso? A água da palavra. Não quer dizer que você perdeu a sua posição, você ainda é justo aos olhos do Pai. Você tem o esplendor e toda a glória e todos os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo que foram colocados sobre você. E você nunca vai perder esse banho que Ele te deu de uma vez por todas. Mas seus pés estão sujos. E pregadores da graça, escutem. Nunca diga não há mais purificação. Não, graças a Deus por aquele banho de uma vez por todas. Mas tem o lavar diário. Faça disso uma prioridade. Mas pastor, eu não leio a Bíblia muito. Mas se você pedir ao Senhor para te lavar, Ele vai te fazer ler algo. Um amigo vai te ligar e falar algo. E você sente o lavar. Está me ouvindo, igreja? E Jesus disse, aquele que está lavado, salvo, foi lavado para sempre, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Diga, todo está limpo. E ele olhou para os discípulos e disse, vós estáis limpos, mas não todos. Olha, quem ele falava quando disse não todos? Vamos ver quem era. Está no próximo verso. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, era Judas Iscariotes. Por isso disse, nem todos estáis limpos, ok? Entendeu? Vamos compreender tudo isso primeiro. Tirando Judas Iscariotes. Ele estava falando do quê? Olha, quando você vai para a praia, é bom levar 1 litro de água ou até mesmo um balde. Porque depois que você toma banho na praia, ou até mesmo quando você brinca na água. Outro dia eu estava com meu filho na praia e eu esqueci de fazer isso, de levar uma garrafa de água. Eu somente entrei na água e comecei a brincar com ele, mas a areia você sabe que fica bem grudada no meio dos seus dedos, não é? E você gostaria que a caminho do banheiro, certo? Você tivesse um pouco de água para lavar os pés, para ir para qualquer lugar. Da mesma forma, quando você se lavava, e naqueles dias de Jesus, era um banheiro público. Ou iam para o rio. E quando saíam, eles já estavam limpos, mas pisavam na lama. Não podiam voltar para o rio e tomar banho de novo. Você não pode ser salvo, salvo de novo e salvo de novo. Em 1 João 1,9, que ele te perdoará. Não pode ser, porque não você pode ser perdoado de novo, de novo e de novo. Mas tem um constante lavar da palavra. Para apresentar a noiva gloriosa, sem mácula nem ruga. Você entendeu isso? Está aprendendo? Ok, glória a Deus. Vamos ver o conteúdo da palavra, ok? E para isso vamos ver todo o capítulo de Números 19. Números, ok, Números. E também Levíticos. Será que você tem tempo para isso? Ok, mas olha, por causa do tempo eu só vou falar para você que o conteúdo está oculto no livro de Números. Isso é interessante, porque deveria estar no livro de Levítico. Todas as ofertas que conhecemos, oferta pelo pecado, pela transgressão, oferta de paz, oferta queimada e oferta de alimentos, todas estão em
Levítico, o livro da adoração. O livro que na Bíblia de muitos crentes ainda está grudado. Certo? Eu amo pregar sobre ele. Ok, mas, olha bem, eu amo este livro porque fala de Jesus. E por isso, como pregadores da graça, é importante não só dizermos a obra está concluída. Precisamos estudar essa obra. Como ela foi concluída e como ela é completa. Porque tudo que está no Antigo Testamento, o Novo Testamento te dá a substância, mas muitas vezes o Antigo Testamento te dá detalhes. Mas algo engraçado, algo maravilhoso é isso. Em todas essas 5 ofertas em Levítico, não encontramos as cinzas da novilha ruiva mencionada. Diga novilha ruiva. Era uma novilha que era vermelha. Eles pegavam essa novilha que era ruiva, e isso está em Números. Mas Números fala da peregrinação. Não deveria? Esta novilha ruiva, que é uma oferta, está no livro de Levítico, com as outras 5 ofertas. E aqui temos uma coisa maravilhosa sobre a palavra inspirada. Se o homem tivesse escrito, se fosse um rabino judeu, ele teria colocado isso em Levítico. Mas porque este livro é de Deus, ele colocou isso no livro da peregrinação. O livro de Números, quando Israel caminhava no deserto. Porque as cinzas dessa novilha ruiva não era para a salvação, mas era para o caminhar diário. Vamos ler sobre tudo isso agora. Isso está em Números 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize, não vou ler todo o capítulo, ok? Dize aos filhos de Israel que te trago uma novilha ruiva que não tenha defeito. Quem é a novilha ruiva? O Senhor Jesus. E por que aqui é uma fêmea? Porque quando é um macho, na Bíblia fala de algo forte, ativo. E se é uma fêmea, fala de passividade. Ok? Macho ativo, fêmea passiva. Então, fala das cinzas da novilha ruiva. E porque era uma novilha, fala de como o Senhor vai aplicar isso a você. Não é sobre você, aplicando em si mesmo. E olha, Pedro não pegou a bacia água e disse, eu vou me limpar. Então não pense assim, eu estou te falando do que o Senhor vai fazer. Isso é passivo, quer dizer que ele é ativo e você é passivo. Vamos continuar. Eu quero te mostrar o conteúdo da água, ok? Que te traga uma novilha ruiva que não tenha defeito. Isso é o Senhor Jesus, que não tem nenhum defeito, amém? Pedro disse, Jesus não cometeu pecado, porque ele era um homem de ação, ele não cometeu pecado. Paulo era de conhecimento e disse, ele não conheceu o pecado. João, um homem do coração, disse, em Jesus, nele não há pecado. Sem nenhum defeito. Que não tenha nenhum defeito. E sobre a qual não tenha sido posto julgo. Por dentro, por fora, ele não tinha pecado. Sem mácula. Sem defeito. Eu já te falei que cada palavra na Bíblia é preciosa. Cada palavra. Eu queria ficar aqui e falar do Senhor, por dentro, por fora. É por isso que os quadros que dizem que ele não tinha uma boa aparência, nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Olha, essa frase, nenhuma beleza, está no contexto de Isaías 53, porque fala dos açoites, quando os soldados cuspiram nele, muitos soldados, uma legião de soldados e tudo mais, até que sua face ficou deformada. E sua face foi deformada para te dar a beleza do Senhor sobre a sua face. Dá para imaginar uma criança crescendo sem nenhum pecado no seu sangue? Como ele era formoso, radiante, belo, lindo, o mais formoso entre milhares de milhares. 30 anos trabalhando sem ferramentas modernas, numa carpintaria, carregando madeira, os seus bíceps, meu melhor amigo, tão pequeno. Bem-aventurados que não viram, Jesus disse para Tomé, e creram. Ok, aqui está o Senhor Jesus. Ok, o que aconteceu? Escute isso. Próximo verso diz, e a dareis a Eleazar, o sacerdote. Eu queria ter tempo para falar de Eleazar, cujo nome é ajudador. E Jesus falou do Espírito Santo. Ele estava falando em aramaico ou hebraico, ele disse, Eleazar, eu enviarei Eleazar a vocês. Então o Espírito Santo foi quem levou Jesus para fora do arraial. Eleazar atirará para fora do arraial. Hebreus 13 diz que Jesus foi crucificado fora do arraial dos judeus. Amém? Cumprindo o tipo.
e degolar-se-á diante dele. Olha, o Espírito Santo não fez isso, não o matou. A novilha foi degolada diante de Eleazar. Ok? O que aconteceu? É muito interessante. Escute isso. Tudo está aqui. Ok? O que aconteceu foi, ela foi degolada e queimada até se tornar em cinzas. Eles jogavam o cedro, o isopo e o carmesim, representando os menores e os maiores da natureza. Certo? Tudo isso está na obra que foi concluída por Cristo. E depois se tornava cinzas, mas o sangue era pego antes de tudo isso e aspergido no templo 7 vezes. A tradição fala que foi no Monte das Oliveiras, diante daquela montanha, onde estava o templo, 7 vezes. Que quer dizer reconciliação perfeita. Redenção perfeita. Você está ouvindo, igreja? Mas guardavam as cinzas. Eu disse guardavam as cinzas. E era, na verdade, usada para, escute bem isso, quando alguém tocava no morto. Tudo que era do morto, se tocasse no osso de um morto, ou no esqueleto, ou até mesmo uma caveira, se tocasse em algo morto, ficava impuro. E então, eles pegavam as cinzas da novilha ruiva. Ok, vamos ler mais 2 versos, que está bem aqui. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. É tudo sobre a morte. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima. Olha, como se faz cinzas? Queimando, você queima até que a substância não possa ser queimada mais. E o que você tem? Cinzas, que quer dizer, o julgamento acabou. E porque aquilo foi julgado, se tornou em cinza. Esta é a obra concluída do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que quer dizer o seguinte, acabou, está consumado. Pense sempre nisso. Cinza é o quê? Quer dizer que o julgamento passou por ali. E o julgamento não pode queimar mais. Sabe como o fogo morre? Quando a substância se torna cinza. O fogo diz, basta. Já executamos juízo. Agora, a cinza é uma lembrança do quê? Terminou! Seus pecados terminaram! O diabo vai dizer, eu vou fazer você ficar doente por causa deste pecado. E Deus diz, aqui está a evidência, isso já foi queimado. Jesus se tornou doente por sua causa. Está ouvindo, igreja? Eles pegam as cinzas, a cinza da queima da expiação do pecado, não é verdade? E sobre ela colocarão água corrente, que é Ma'im Raim em hebraico. Sobre ela colocarão água corrente num vaso. Próximo verso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água e espargirá sobre aquela tenda a família inteira e sobre todos os móveis o que você tem, sobre todas as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou alguém que foi morto. Olha aqui, igreja. Isso é lindo. As cinzas eram colocadas ali. Não era jogada fora, mas colocada ali como evidência que o pagamento foi feito pelos seus pecados. E então, quando alguém tocava no osso de um morto, deixe-me explicar isso. Um caçador, quando atirava e matava 2 pássaros, e os 2 pássaros caíam daquela árvore, os outros pássaros voavam, ok? Qual pássaro ele procura? Ele corre atrás dos outros que fugiram? Não. Ele procura os que caíram, para ver se estão mortos. Talvez só estão feridos. E ele não quer que eles fujam, porque ainda estão com vida. O diabo não se importa com quem está morto. Mas você está vivo. Entendeu? Mas, às vezes tocamos nos mortos quando ouvimos palavras que ferem. Eu me lembro de uma vez quando eu estava com os meus pastores e eu vi um livro. Achei que era um livro sobre psicologia. Não tinha nada ali para ler. Eu peguei o livro e eu li algumas coisas que eram interessantes. Na verdade, é um livro famoso sobre o ocultismo, parapsicologia. Eles misturam as coisas. Quando eu deixei o livro e eu fui embora, aquela tarde inteira eu fiquei com dor de cabeça. Eu perguntei, o que aconteceu, Senhor? E isso foi o que o Senhor falou comigo. Você tocou no morto. Não estou dizendo que se você está com dor de cabeça, ok? Não estou falando que toda dor de cabeça é, mas eu estou falando que o Senhor me disse, igreja, você tocou em um morto. Às vezes, assistindo um filme, nós tocamos no morto. E nós ainda estamos vivos. Ainda temos a glória aos olhos do Pai, ainda temos os méritos do Senhor Jesus, ainda estamos com vestes de justiça, mas tocamos na morte. Está me ouvindo, igreja? Como lavar-se disso? Não é por
Ser perdoado de novo não é por ser lavado de novo no sangue. Você não tem que se lavar, mas tem que limpar os pés. Como? Comece a se expor à palavra, ouvir uma mensagem que fala sobre a cinza. Muitas mensagens não falam sobre a cinza. Dizem que você tem que queimar. Você tem que sacrificar. Você tem que produzir as cinzas. Cuidado com a mensagem que você ouve, porque o que aconteceu com aquele homem que tocava em morte, em Números 19? Tinha um vaso com água corrente, eles pegavam aquele vaso com a água e as cinzas, pegavam a cinza, a obra concluída de Jesus, certo? O fogo queimou tudo, colocava a cinza na água. O que é a água? É o Espírito Santo. Com aquelas cinzas, as cinzas de uma novilha ruiva, a Bíblia diz, em Hebreus, que purificava então toda a carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno purificará a vossa mente das obras mortas para servir a Deus. Então, ele colocava a cinza dentro da água e pegava uma planta bem pequena, que era o isopo, e molhava naquilo, e você era o impuro que tocou na morte, e aspergia sobre você. Você ficava puro. Está me ouvindo? E você sabe que Jesus falou no cenáculo para os discípulos: eu sou a videira e vós os ramos, e vós estáis limpos pela palavra que vos falei. Uau! Quando você escuta a palavra, você fica limpo, não só pelo sangue, mas pela água. E toda vez que você vem à igreja aos domingos, você sai daqui renovado. Você não fica mais empoeirado. E durante a semana você escuta as mensagens do pastor Prince. Pelo menos eu sei que tem cinza lá dentro. Eu também sei que tem água corrente lá dentro. Certo? Então eu posso me recomendar, não posso? Mas tem muitos pregadores bons também por aí, mas não escute aqueles que não têm cinza. Eles falam para você: o seu caso, terrível, vai mergulhar no rio de novo. Tem que tomar banho de novo e ser perdoado de novo e de novo. Não, amigo, isso mostra a importância de ouvir a palavra de Deus. Está me ouvindo? Sabe de algo? Eu queria te mostrar em Levítico 14 sobre o leproso. O leproso, no dia da sua purificação, o que nunca aconteceu. Antes de Jesus, nenhum leproso em Israel foi curado. De fato, no Antigo Testamento, foi só Naamã, o Ciro, foi curado e nenhum judeu foi. A primeira vez foi quando Jesus tocou no homem cheio de lepra e disse: ser limpo, e disse: vai e ofereça o sacrifício como Moisés ordenou. Estava falando de Levítico 14. E quando aquele homem foi oferecer o sacrifício ao sacerdote, ele perguntou: como é que você... E ele disse: um homem chamado Jesus me curou da lepra, como um testemunho para esse sacerdote judeu, que o Messias tinha chegado. E Levítico 14 não foi cumprido. Mas se você ler bem isso, diz que se o leproso for purificado, qual oferta ele deve dar? Jesus falou ao homem que foi purificado da sua lepra, ofereça o sacrifício. O que era? 2 pássaros. 2 pássaros. Eles levavam aqueles 2 pássaros e entregava para o sacerdote, e ele assistia, porque ele era pobre, um leproso, ele levava isso e ia até o sacerdote. E o que acontecia era que o sacerdote pegava um pássaro, olha, um pássaro, os 2 pássaros representam o Senhor Jesus Cristo. Porque ele era tão pobre, ele levava um pássaro. Naqueles dias, quando a pessoa era rica, levava um boi. Quando era de classe média, levava um cordeiro ou um bode. Quando era pobre, essa pessoa de tão pobre só levava um pássaro que podia pegar facilmente em Israel, porque lá tinha muitos. Ou uma mão cheia de farinha. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Tudo que mostrava para o Pai o seu Filho, ele aceitava. Viu como Deus é bom? Hoje a verdade foi mudada. Se você é pobre espiritualmente, você só tem uma pequena revelação de Jesus do tamanho do pássaro. Se você é rico, tem do tamanho de um boi. Ok? Revelação do tamanho de um boi. Que você tem a revelação do tamanho de um boi. Não o corpo do tamanho de um boi, mas a revelação do tamanho de um boi. Amém. Ok, então, você está gostando? Posso continuar? Olha, eu já estou terminando. Ele levava os 2 pássaros para o sacerdote, e o sacerdote pegava um pássaro, escute, e matava aquele pássaro. A figura da cruz, Jesus Cristo. Certo? O pássaro morria, e ele pegava o sangue numa bacia, e pegava de novo o pau de cedro, o isopo e o carmesim, e ele colocava o leproso na sua frente e pegava o pássaro vivo. Diga pássaro vivo. É um tipo da ressurreição. Tinha morte e ressurreição.
aquele pássaro não morria. Mas ele era mergulhado no sangue do pássaro morto. No caso, Jesus fez os dois. Mergulhava e agora as suas asas estavam cheias de sangue e ele aspergia o sangue no leproso que estava ali. Então a Bíblia diz, Levítico 14, depois que espargia 7 vezes, declarava o leproso limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo, falando da ressurreição. Como Jesus, que voltou para o céu, depois da ressurreição. Porque ele deu o seu sangue por você. Você ouviu? O declarava o quê? Limpo. Olha, o pregador precisa saber que Deus está vendo. Ele disse: o que eu purifiquei, ele fala aos pregadores, não chame isso de impuro. O nosso ministério é pronunciar as pessoas limpas pelo sangue. Ok? Então essa é a primeira purificação, taher em hebraico. Olha agora o verso 8. E aquele que tem de purificar se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Roupa fala de testemunho. Hoje com o pastor Joseph Prince. Às vezes assistindo um filme nós tocamos no morto. E nós ainda estamos vivos. Ainda temos a glória aos olhos do Pai. Ainda temos os méritos do Senhor Jesus. Ainda estamos com vestes de justiça, mas tocamos na morte. Está me ouvindo, igreja? Como lavar-se disso? Não é por ser perdoado de novo, não é por ser lavado de novo no sangue. Você não tem que se lavar, mas tem que limpar os pés. Como? Comece a se expor à palavra, ouvir uma mensagem que fala sobre a cinza. Muitas mensagens não falam sobre a cinza. Dizem que você tem que queimar. Você tem que sacrificar. Você tem que produzir as cinzas. Cuidado com a mensagem que você ouve, porque o que aconteceu com aquele homem que tocava em morte, em Números 19? Tinha um vaso com água corrente, eles pegavam aquele vaso com a água e as cinzas, pegavam a cinza, a obra concluída de Jesus, certo? O fogo queimou tudo, colocava a cinza na água. O que é a água? É o Espírito Santo. Com aquelas cinzas, as cinzas de uma novilha ruiva, a Bíblia diz, em Hebreus, que purificava então toda a carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno. Purificará a vossa mente das obras mortas para servir a Deus. Então, ele colocava a cinza dentro da água e pegava uma planta bem pequena, que era o isopo, e molhava naquilo, e você era o impuro que tocou na morte e aspergia sobre você. Você ficava puro. Está me ouvindo? E você sabe que Jesus falou no cenáculo para os discípulos: eu sou a videira e vós os ramos, e vós estáis limpos pela palavra que vos falei. Uau! Quando você escuta a palavra, você fica limpo, não só pelo sangue, mas pela água. E toda vez que você vem à igreja aos domingos, você sai daqui renovado. Você não fica mais empoeirado. E durante a semana você escuta as mensagens do pastor Prince. Pelo menos eu sei que tem cinza lá dentro. Eu também sei que tem água corrente lá dentro. Certo? Então eu posso me recomendar, não posso? Mas tem muitos pregadores bons também por aí, mas não escute aqueles que não têm cinza. Eles falam para você: o seu caso, terrível, vai mergulhar no rio de novo. Tem que tomar banho de novo e ser perdoado de novo e de novo. Não, amigo, isso mostra a importância de ouvir a palavra de Deus. Está me ouvindo? Sabe de algo? Eu queria te mostrar em Levítico 14 sobre o leproso. O leproso, no dia da sua purificação, o que nunca aconteceu. Antes de Jesus, nenhum leproso em Israel foi curado. De fato, no Antigo Testamento, foi só Naamã, o Ciro, foi curado e nenhum judeu foi. A primeira vez foi quando Jesus tocou no homem cheio de lepra e disse: "Sê limpo", e disse: "Vai e ofereça o sacrifício como Moisés ordenou". Estava falando de Levítico 14. E quando aquele homem foi oferecer o sacrifício ao sacerdote, ele perguntou: "Como é que você?" E ele disse: "Um homem chamado Jesus me curou da lepra", como um testemunho para esse sacerdote judeu, que o Messias tinha chegado. E Levítico 14 não foi cumprido. Mas se você ler bem isso, diz que se o leproso for purificado, qual oferta ele deve dar? Jesus falou ao homem que foi purificado da sua lepra, ofereça o sacrifício. O que era? 2 pássaros. 2 pássaros. Eles levavam aqueles 2 pássaros e entregava para o sacerdote, e ele assistia, porque ele era pobre, um leproso, ele levava isso e ia até o sacerdote. E o que acontecia era que o sacerdote pegava um pássaro, olha, um pássaro, os 2 pássaros representam o Senhor Jesus Cristo. Porque ele era tão pobre
ele levava um pássaro. Naqueles dias, quando a pessoa era rica, levava um boi. Quando era de classe média, levava um cordeiro ou um bode. Quando era pobre, essa pessoa de tão pobre só levava um pássaro que podia pegar facilmente em Israel, porque lá tinha muitos. Ou uma mão cheia de farinha. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Tudo que mostrava para o Pai o seu filho, ele aceitava. Viu como Deus é bom? Hoje a verdade foi mudada. Se você é pobre espiritualmente, você só tem uma pequena revelação de Jesus do tamanho do pássaro. Se você é rico, tem do tamanho de um boi. Ok? Revelação do tamanho de um boi. Que você tenha a revelação do tamanho de um boi. Não o corpo do tamanho de um boi, mas a revelação do tamanho de um boi. Amém. Ok, então, você está gostando? Posso continuar? Olha, eu já estou terminando. Ele levava os 2 pássaros para o sacerdote, e o sacerdote pegava um pássaro, escute, e matava aquele pássaro. A figura da cruz, Jesus Cristo. Certo? O pássaro morria, e ele pegava o sangue numa bacia, e pegava de novo o pau de cedro, o isopo e o carmesim, e ele colocava o leproso na sua frente e pegava o pássaro vivo. Diga pássaro vivo. É um tipo da ressurreição. Tinha morte e ressurreição. Aquele pássaro não morria. Mas ele era mergulhado no sangue do pássaro morto. No caso, Jesus fez os 2. Mergulhava e agora as suas asas estavam cheias de sangue. E ele aspergia o sangue no leproso que estava ali. Então a Bíblia diz, Levítico 14, depois que espargia 7 vezes, declarava o leproso limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo, falando da ressurreição. Como Jesus, que voltou para o céu, depois da ressurreição. Porque ele deu o seu sangue por você. Você ouviu? O declarava o quê? Limpo. Olha, o pregador precisa saber que Deus está vendo. Ele disse o que eu purifiquei. Ele fala aos pregadores, não chame isso de impuro. O nosso ministério é pronunciar as pessoas limpas pelo sangue. Ok? Então essa é a primeira purificação, taher em hebraico. Olha agora o verso 8. E aquele que tem de purificar se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Roupa fala de testemunho. E se lavará com água dessa vez, assim será limpo. Espera aí, ele tinha sido declarado limpo. Quando ele foi declarado limpo foi o quê? Salvação. Mas depois disso os seus hábitos devem ser lavados na água. Ok? Assim será limpo. Eu vou falar algo que eu oro para que você entenda, porque se você entender isso, tem a ver com doença e enfermidade. Vamos lá? Pela graça de Deus? Pai, me dê as palavras, porque no hebraico existe um estudo profundo sobre a palavra tahé, que significa limpo, que está aqui nesse texto, declarado limpo e assim será limpo os 2 taher. Mesmo sendo a mesma palavra, no hebraico tem um pequeno galho dessa palavra, que pode ser kol, K-U-L, ou piel. Olha, kol, se for kal, quer dizer limpar. Escute isso, a primeira interpretação dela é limpar-se de doença física. Limpar de quê? Doença física. Olha, pronunciar limpo não é kol, é piel, que é o quê? Declarar limpo cerimonialmente. Mas o próximo, assim será limpo, sendo a mesma palavra, mas o ramo é kol, quer dizer o quê? Livre de doença física. 2 purificações aqui. Está ouvindo, igreja? O que isso quer dizer, pastor Prince? Isso é muito interessante. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, seu corpo fica mais saudável. Mas tem que falar da morte e da ressurreição de Cristo. Este homem foi limpo pela morte e a ressurreição depois de Jesus dar o seu sangue. Amém? E nós lemos também sobre a cinza da novilha ruiva, que era aplicada quando tocava em morte. Mas por causa do tempo eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero te falar que Jesus fez os 2 de uma vez só. As 2 purificações. Quando o leproso foi a Jesus, ele descia a montanha e o Senhor falou comigo. Ele falou isso comigo recentemente. Mesmo que a cura do leproso não foi, cronologicamente, o primeiro milagre que Jesus fez, porque o primeiro foi transformar água em vinho. Mesmo assim, em termos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Espírito Santo fez assim, colocando o primeiro milagre de cura como a cura de um leproso. E o Senhor me falou, estude isso. Então eu estudei e aprendi tudo isso. O Senhor falou, estude, porque você vai encontrar uma revelação sobre cura. E isso aqui é só o começo. É só o começo. Certo? Então, o primeiro foi a declaração da sua purificação cerimonialmente.
assim será limpo. O próximo verso fala sobre ficar livre de doença física. E quem quer isso? Precisamos dos dois. De fato, este lavar pela palavra vai te manter jovem. Isso vai te tornar mais jovem. Eu estava em um certo lugar outro dia e uma senhora que estava numa loja, pedi para ela um produto, sabe? Ela olhou para mim e ela tinha que estar interessada em vender o produto, não? Ela disse, isso é para quem é mais velho, não você. Eu disse, glória a Deus, então eu não preciso desse produto, aleluia. Deus a abençoe. Ela tem um bom discernimento, não é verdade? Vamos continuar, glória a Deus. Fique na palavra, irmão. Fique no lavar da palavra. Amém? Vai te renovar. Vai te purificar. Eu já estou terminando. Olha, Jesus fez os dois de uma vez. O primeiro milagre registrado em Mateus, que foi o primeiro milagre de cura e não o primeiro milagre em ordem cronológica. O pai me falou isso. Mas por que esse milagre foi mencionado primeiramente no Evangelho de Mateus? Jesus desceu depois de pregar o sermão das bem-aventuranças e um leproso veio e disse, Senhor, não sei como ele chegou ali, por causa da multidão, mas ele estava lá. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Quando eu fui naquele lugar, eu vi algo lá que eu não tinha visto antes. Tem pedras em muitos lugares. Ele devia estar escondido atrás de uma. E Jesus não desceu onde a multidão estava. Ele foi na direção das pedras. Porque se ele descesse para onde a multidão estava, não faz sentido. A Bíblia diz que a multidão depois o seguiu. Ele desceu pelo outro lado, por causa de um leproso. Olha a compaixão do Senhor Jesus. Depois de pregar o sermão da montanha, ele desceu do outro lado, e a Bíblia diz que o leproso veio a ele e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Olha, ele não disse para Jesus, tu podes me curar. Tu podes me tornar limpo. Jesus tocou nele, dizendo, eu quero, disse o quê? Ser não curado. Em outros casos, ele disse, ser curado. Seja curado, certo? Neste caso, ser limpo. E imediatamente a sua lepra se foi. E o pai me falou, filho, estude isso. Esta purificação que traz cura. E eu estudei isso e o Senhor me levou até Números, Levítico, e tem muito mais, sabe? Mas eu não tenho tempo, então eu só quero dizer para os pregadores da graça. Graças a Deus pela obra concluída. Sim, o que limpa as pessoas é a pregação constante, os testemunhos, seja uma palavra através da Bíblia, ou através de um livro, ou através de uma mensagem. Continue ouvindo. Martinho Lutero disse que eu preciso pregar para mim mesmo todo dia o Evangelho, porque todo dia eu esqueço. Eu já disse isso, você ouve uma mensagem, uma série de 10 semanas, que fala sobre a graça. Na semana 11, alguém prega uma mistura, você esquece os 10. É a inclinação da carne humana que sempre vai na direção da lei. E olha, o fato é este, igreja. Qual é a água que Jesus usa para nos lavar? É uma lembrança da sua obra concluída, aplicado na prática. E aquela água tinha, como no caso da novilha ruiva, ela continha cinzas. Não dá para dizer, água também são os 10 mandamentos. Não. Você tem que ser honesto. Eu te mostrei na palavra. Me doeu te mostrar Números 19. Certo? A aplicação da água é uma lembrança. Não se esqueça, depois de lavar os pés dos discípulos, o que ele fez? Ele pegou a toalha, lention, pano de linho, que é a justiça como um cinto dos seus lombos. E ele então secava os pés deles com a toalha. Toda mensagem que você ouve tem que te deixar com a consciência da justiça. Senão, não é o ministério do Novo Testamento. Te faz sentir sujo, te faz sentir imundo, parece que você está debaixo de muitas cinzas na cabeça. Não é o ministério do Novo Testamento. Está te matando. Então, igreja, escute bem o que eu vou falar. Se você está com problemas, você não pode ficar pensando até o medo acabar, mas ouvindo a palavra, o medo vai sair. Se você tem um iPhone, faça o que você quiser, mas coloque a palavra ali. Coloque boas mensagens. Mas essas mensagens têm que conter cinzas. Elas têm que terminar secando os seus pés. Um pé molhado vai atrair mais sujeira.
É o Espírito Santo nos lembrando da morte de Cristo, nos falando disso, é que nos limpa. Que limpa o crente hoje. Eu não estou falando de 1 João 1,9, não pode ser assim, porque isso vai te fazer lembrar dos seus pecados. Você tem que se lembrar que seus pecados foram perdoados. A obra foi concluída. Não dá para dizer, pastor, eu já sei disso. Você tem que saber disso diariamente. Porque a gente esquece. Todo mundo lá fora diz, não há nada de graça. Todo mundo fala isso, certo? E a sua consciência vai falar, você errou. Agora espere o mal acontecer. Algo ruim vai acontecer. Tem que ter o lavar da palavra, tem que ouvir boas mensagens, tem que ler, ou então ouvi-las, ou você mesmo estude a palavra de Deus, mas escute bem, Deus nos deu ajuda. O soberbo é que diz, eu só leio a Bíblia. Alguém falou isso comigo, eu só leio a Bíblia. Bem, amigo, isso está funcionando. Porque isso pode ser soberba. Eu leio a Bíblia, mas olha, Deus nos dá ajuda. Ministros, professores, pastores, use todos. Mas o ministro tem que ser da nova aliança. Amém? E para os pregadores da graça que dizem que não há mais purificação, deixa eu dizer que há. Quero que você me explique isso. 2 Coríntios 7, para terminar. Verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. O que ele disse? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Há uma purificação quando o seu corpo e também seu espírito ficam sujos. Você se sente sujo. Você ainda é justo. Mas, pastor, explica melhor essa palavra. Vamos ler. Temos estas perdas ou tais promessas? Promessas pela palavra de Deus. A maior promessa é que ele não se lembra mais dos seus pecados. Lembre-se disso e olha, toda a impureza sai de você. Eu pedi ao Senhor uma boa ilustração para isso, alguns anos atrás, e ele me deu essa, eu já vou terminar. Olha para mim, porque é isso que todo ministro do Novo Testamento deve fazer. Quando você contrai uma impureza, você ainda está verdadeiramente, ouça, você verdadeiramente ainda está em Cristo, você ainda tem a glória, mas você se sujou. E é assim que Deus te limpa. Olha aqui, aquela medalha de ouro é como pessoas que são crentes. E o Senhor faz assim, Ele te pega, você ainda tem valor. Você pegaria isso? É lógico, é muito valoroso. É o que acontece. Você ainda é justo. Ainda está coberto com a glória de Deus. E depois Ele te purifica com a lavagem da água da palavra. A pregação deve fazer isso conosco. Todo livro, toda palavra, toda. Quando nos interagimos, devemos fazer isso uns com os outros. Olha isso. Agora está limpo, como nós, pela sua promessa, sua palavra, de toda a impureza da carne e do espírito. Essa imundícia vem sobre nós, mas não são nós. Não é o que somos. Tem alguns que pregam, veja, se você pecar, você vai ficar sujo. Certo? De uma certa forma, o que você viu aqui foi algo sujo, mas não estava sujo por dentro. Você não pode ficar sujo por dentro de novo. Você foi feito justo. Mas se você tem imundícia, tem que lavar os pés. Está me ouvindo? Amém. Agora estás limpo. Você está limpo pela palavra que foi falada a você. E o Senhor disse, para terminarmos, João 13:12, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Mais em frente. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés, uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha para mim. Algumas pessoas não leem a Bíblia, você sabe disso. Mas falam com você. Algumas pessoas, até jovens, alguns
não dedicam tempo para a palavra ou escutam as mensagens do pastor Prince? Mas pai e mãe, eles te escutam. Coloque cinzas nas suas palavras. E vamos fazer isso uns com os outros. Quando vemos um irmão que está sujo, não vamos falar da sujeira dos seus pés. Você tem que nascer de novo e ser perdoado de novo. Não. Vamos nos humilhar e lavar seus pés. Quando falarmos com alguém, temos a oportunidade de fazer o que Jesus fez. Isso é amar uns aos outros. Amém? Não estou dizendo que você vai passar todo dia 1 hora lendo a Bíblia. É ideal você passar um tempo com este livro. Mas Jesus não se limita a sua palavra somente à Bíblia. Ele leva a sua palavra por seus servos. Uma ligação, uma mensagem. Você pensa em alguém, manda mensagem. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aquela pessoa pode estar passando por algo e podem até conhecer este verso, escutado antes, mas vão precisar naquela hora. Quando Deus colocar uma pessoa na sua mente, pegue a palavra e aplique cinzas. Por causa do que Jesus fez. Você não vai ser punido. Ou você diz, essa enfermidade não vem de Deus, mas do diabo. Ou pode dizer, é um sintoma mentiroso. Amém. Jesus já te curou. Amém. Amigo, na verdade todo ministério vem dele. Amém. Espere que isso aconteça. Espere que isso aconteça. E João viu Jesus no livro do Apocalipse. Ele estava agora cingido com um cinto de ouro. Mesmo glorificado, ainda um servo. E ele quer lavar os seus pés. E ele fez isso hoje. Amém? Foi abençoado? Glória a Deus. Dê a ele glória. Aleluia. Amém, 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 amém. Glória ao nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar e onde você estiver assistindo agora. Amigo, se você está aqui ou está assistindo em algum lugar e você ainda não encontrou este lindo amor do qual você ouviu agora. Ele te amou até o fim, ele te amou até a última hora. Ele deu a sua vida com braços bem abertos, dizendo da seguinte forma, é assim que eu te amo. Amigo, a alma que pecar morrerá, é uma lei do universo, é a lei do céu, a alma que pecar morrerá. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto você, que enviou o seu Filho, para que todo o que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. E amigo, naquela cruz, Jesus carregou os seus pecados e os meus, sofreu no nosso lugar, e sofreu tamanha agonia, como nenhum homem sofreu, porque não sofreu só no exterior, mas também no interior, que é o pior sofrimento, quando levou os pecados de todo mundo, esse homem que é 3 vezes santo, que era Deus na forma humana, carregou o peso do pecado de todo mundo sobre ele. E levou todas as penalidades das doenças e enfermidades, todo o julgamento, toda a maldição. Ele tomou e clamou finalmente, está consumado! Com cada açoite que ele levou pela lei quebrada e também de toda a maldição. E finalmente acabou com tudo isso. Até que não tinha mais nenhum requisito no nosso substituto. E agora não tem mais nenhum requisito para você. Você foi perdoado justamente. Você foi